Olá a todos, e este é o segundo Contos do Caixa, e hoje a gente vai falar, na verdade, sobre um poema que é o famoso O Corvo de Edgar Allan Poe. É provavelmente o poema mais famoso escrito em língua inglesa e o poder de influência dele sobre a cultura em geral é gigantesco. Tanto que em português a gente tem dois dos maiores autores que escreveram na língua portuguesa fazendo traduções para esse conto. A gente tem uma tradução do Machado de Assis e uma do Fernando Pessoa. E é engraçado porque a característica desses dois autores passa para estas traduções. Enquanto a tradução do Machado é muito mais narrativa, conta melhor a história, inclusive preserva mais detalhes do conto original, porque, por exemplo, originalmente no conto você tem a personagem Lenore, que o Machado traduz como Lenora. Já o Fernando Pessoa não usa o nome Lenora para não estragar a métrica. Houve interpretações de que ele não usa também, porque Lenore em inglês não seria exatamente o nome, seria uma forma de falar sobre esta mulher amada que o nome dela é tão divino que só pode ser pronunciada pelos anjos. E por isso o Fernando Pessoa não cita o nome dela no poema. Não sei, mas o fato é que a métrica do Fernando Pessoa é muito mais musical, sabe? O Machado está contando a história, sim, ele usa rimas, mas você entende melhor. A preocupação dele é que você entenda o que está acontecendo. Enquanto que Fernando Pessoa trabalha mais a métrica. Isso é interessante porque uma das grandes questões desse poema é justamente a sua métrica. Na história, a gente tem um cara que está de luto, né? O narrador, protagonista, está de luto. De repente ele ouve barulhos de batidas, abre a porta, pergunta: tem alguém aí? Só ouve o silêncio como resposta. A batida continua, ele fala: deve vir da janela. Então ele abre, entra um corvo, o corvo se coloca acima dos portais dele, né, de uma passagem que tem um busto da deusa Atena, de Palas, né? O corvo fica lá de cima e ele começa a conversar com esse corvo. Que bicho é esse, né? E nessa conversa, o corvo sempre responde nunca mais. Ele começa brincando, ele começa perguntando: qual que é seu nome, ô bicho? Aí o bicho fala: nunca mais. Aí ele começa a dar risada com isso. Só que aos poucos ele começa a conversar com o corvo e começa meio que se abrir, falar da sua dor para esse corvo, e a resposta é sempre nunca mais. E ele, de certa forma, já sabe que o corvo sempre vai responder nunca mais, e mesmo assim ele continua perguntando, buscando uma resposta diferente. De certa forma, é como se o corvo significasse a dor dentro dele. Talvez, de uma forma moderna, a gente podia até dizer que o corvo é um símbolo da depressão que ele está, que nunca vai superar essa perda, até uma culpa de estar vivo e a pessoa não. E você vê todos esses sentimentos dentro dele. E é um conto de horror, mas não de um horror de um monstro que vai vir te pegar, mas de que aquele sentimento de opressão, de que te faz se sentir pequeno, nunca vai deixar de existir. Que é justamente essa falta de perspectiva de um alívio que torna uma depressão algo tão terrível, né? Então, é interessante a gente pensar o quanto essas sensações são tão intensificadas no texto e vão progredindo, né? De você começar a brincar com: nem tô tão triste, até eu nunca mais vou ser feliz, que é a finalização do conto. E dentro disso, voltando para o que eu estava falando da importância da métrica, o Poe trabalha muito bem a métrica. O conto tem uma melodia fantástica no original e é uma melodia que fica batendo no mesmo ponto, até repetitiva. Ele fica nevermore, nevermore, de forma que fica claustrofóbica. Pessoa tenta manter um pouco isso, né? O Machado tenta manter isso na narrativa, como ele disse. Ele sempre cria as expectativas para conversar com o corvo, que sempre o rebate da mesma maneira. E aí ele não vai vendo saída. Mas o fato da narrativa também ser circular ajuda você a se sentir fechado.
o que é muito interessante e talvez uma das grandes mostras da qualidade do conto, né? Bom, como você sabe, você pode ouvir agora um trechinho do conto que eu vou colocar, mas se você quer ouvir na íntegra as duas versões, é só você ajudar o Caixa de Histórias no PicPay. A partir de R$ 10 você tem acesso a todos os contos que eu lanço semanalmente, que eu comento aqui, você pode ouvir eles na íntegra, tá certo? Então vamos lá ouvir um pouquinho do O Corvo, do Edgar Allan Poe. Caixa de Histórias apresenta O Corvo, de Edgar Allan Poe. Tradução Fernando Pessoa. Numa noite meio agreste, quando eu lia lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, eu já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais, é só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro. Era no frio dezembro, e o fogo morrendo negro urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais, mas a mim mesmo, infundido força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais, uma visita tardia pede entrada em meus umbrais, é só isto e nada mais. E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou Senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando os meus umbrais. Noite, noite nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando, dúbio e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isso só e nada mais. Para dentro estão volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça, e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais. Num alvo busto de Atena, que há por sobre meus umbrais, foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó, velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Diz-me, qual o teu nome lá nas trevas infernais? Disse o corvo, nunca mais.